Como é que acha que nas escolas se ensina essa história recente em Angola? E como é que se fala deste líder da oposição, digamos assim? Bom, temos hoje um país, como disse, uma democracia incipiente e não só não se fala, mas se fala sempre na perspectiva negativa. E este esforço, este testemunho que procurei deixar, insere-se um bocado neste âmbito de irmos corrigindo a nossa história, no âmbito de irmos tornando normal abordarmos o nosso passado de forma aberta, transparente e de forma a dar às gerações vindouras uma base mais realista daquilo que foi a história do seu país. Afinal de contas, quer se queira, quer não, Jonas Savimbi foi um angolano e foi um fator decisivo, um agente da história angolana. Mas há quem acredite que também foi um agente que impediu a reconciliação nacional. Bom, é o que disse há bem pouco tempo, que foi um homem extraordinário, também cometeu os seus erros, alguns de análise, mas seja como for, ele tem também este lado de contribuição para aquilo que Angola é hoje. E, portanto, interessará por os dois vermos isso numa perspectiva mais globalista, não é? Agora é mais fácil fazer essa análise, claro. Mas na altura também já havia, no seio da UNITA, quem questionasse a liderança de Savimbi. Esteve bem perto dessas pessoas, não sei se fez parte e comungou em algum momento desse distanciamento em relação a algumas dos pensamentos de Jonas Savimbi para Angola. Bom, olha, que sempre que há um grupo de indivíduos, há sempre há correntes de opinião. E um partido como a UNITA tinha mesmo que ter correntes de opinião. Agora, o que é importante frisar aqui, o primeiro aspecto, é que a um dado momento, portanto, nós estávamos envolvidos numa guerra, que era uma guerra de sobrevivência, e as guerras fazem-se normalmente através da disciplina militar, não é? Portanto, havia uma disciplina militar. Isto não justifica de forma nenhuma aquilo a que o próprio Dr. Savimbi chamou de excessos, mas acho eu que houve por parte, entendo bem o que quer dizer, está a falar de Tito Chingunji. Na minha perspectiva, houve uma questão de timing. Portanto, algumas das ideias de Tito eram até louváveis. Portanto, ele, no fundo, estava à procura que se fizesse das terras livres de Angola um viveiro da democracia que se queria projetar no país. Mas que era preciso esperar, na minha opinião, era preciso saber quando colocar essas ideias. Por isso é que quando ele fez essas declarações a um jornal americano, chegou a temer pela saúde mental de Tito. Exatamente. Portanto, naquela altura eu achei que era precipitado, por um lado, e até certo ponto ingênuo. Portanto, tudo tem o seu tempo, sabes? Tudo tem o seu tempo. E eu acredito que algumas das ideias que ele tinha podiam ter sido muito bem valiosas se fossem expostas na altura própria. Mas essa altura acabou por nunca acontecer. Acabou por nunca acontecer. Savimbi também era uma pessoa muito obcecada pelos seus ideais e pela forma de os concretizar. Pergunto-lhe se era aberta a outras ideias, a outras formas de ver aquela guerra, mesmo pelos parceiros. Havia diálogo, não há dúvidas que havia diálogo ao nível da direção e houve mesmo alturas em que acabou por ceder a opiniões de outros. Participei em uma série de reuniões em que isto aconteceu, mas claro que havia, neste caso específico, a questão depois ficou caracterizada não simplesmente como uma corrente, mas como uma tentativa de polo, né? E também foi numa altura em que o próprio governo andava, enfim, de capital a capital, a falar do exílio, a falar, enfim, o exílio dourado de Savimbi, enfim, houve um contexto, acho eu, que não foi muito benéfico para o Tito na altura em que ele quis exprimir os seus pontos de vista. Tem aqui uma perspectiva também muito da e tem aqui uma perspectiva que tem a ver com a sua ida para os Estados Unidos, para perto dos amigos da UNITA, digamos assim, e aí também teve um papel bastante importante, sobretudo no aproximar do presidente Reagan, por exemplo, com Jonas Savimbi. Foi uma porta que se abriu e que deu bastantes esperanças à UNITA. Exatamente. Naquela altura, portanto, havia a chamada Reagan Doctrine, não é? Portanto, a ajuda a todos os movimentos que, na perspectiva americana, eram anticomunistas. Não só isso, mas também, portanto, existia... Tinha acabado de acontecer a primeira grande ofensiva contra as áreas de Mavinga, de 1985. E, nessa altura, a nossa grande vulnerabilidade eram os tanques
e eram os MiGs. Não tínhamos nenhum aparato antiaéreo ou antitanque que permitisse travar o avanço desses engenhos. Portanto, aquela visita tornou-se importante porque foi exatamente isto que Reagan decide dar à UNITA. Eram os mísseis Stingers contra a aviação e os mísseis antitanque. E logo a seguir houve uma outra ofensiva de 1986 que não durou sequer 3 meses. Portanto, enfim, havia havia esta importância naquela visita, havia importância na necessidade do apoio americano também no plano político-diplomático, porque, como sabe, nós sofríamos da cruz sul-africana, tínhamos a Aliança Sul-Africana e havia, enfim, a questão do apartheid. Portanto, a conquista desta aliança com a América permitiu-nos dar um salto em frente e, de certa forma, enfim, livrarmos-nos um bocado daquela imagem, daquela colagem que existia ao regime da África do Sul. Portanto, nestas duas perspectivas foi importante. Encontrei, de facto, muitas referências à importância dos Estados Unidos em todo este jogo de xadrez político, mas não encontrei praticamente nenhuma em relação a Portugal. Portugal estava fora do baralho nessa altura? Bom, em termos de alianças, sim, estava fora do baralho. Portugal nunca foi a qualquer momento aliado da UNITA. Agora, houve sempre amigos da UNITA em Portugal e houve, a um dado momento, um papel importante que Portugal desempenhou, sobretudo na condução dos acordos, do processo que levou aos acordos da Bicessa. Portanto, a esse nível, sim, mas em termos de alianças, em termos de ajudas materiais, temo dizer que estava fora do baralho. Diz também que ninguém tem o direito de propriedade da democracia e da independência em Angola. Sente hoje em dia, embora com a distância de quem vive nos Estados Unidos, mas continua bastante atento ao que se passa em Angola, sente que há alguém que tenta ter essa paternidade, digamos assim? Sim, de vez em há certos discursos, sobretudo no que diz respeito à independência, que procuram, enfim, dar o direito de propriedade a um partido e não aos outros, mas acho que é importante que, como nação, saibamos que a independência e a democracia são bens universais, bens que devem beneficiar a todos os cidadãos em pleno gozo dos seus direitos. E só assim, acho eu, é que poderemos articular políticas capazes de fazer andar este país como um todo para a frente. Caso contrário, teremos sempre, enfim, uns mais ricos, sobretudo uma minoria que tem tudo e uma maioria que não tem nada. Maioria na miséria, índices sociais bastante baixos. Portanto, é preciso ultrapassar isto. Isto passa um bocado pela alteração desta visão que nós temos do país. Angola não é só Luanda, nem é só o litoral. É toda ela na sua universalidade. Ao longo do livro vai-se percebendo isso, a sua amargura, porque a democracia ainda não é exatamente aquilo que se idealizava na altura e que a luta pela democracia ainda se mantém. E nesse capítulo, qual é a importância que a UNITA pode ter? Neste momento é o partido da oposição, enfim, embora seja ainda um partido que não se conseguiu reconstruir absolutamente depois da morte de Savimbi. Não nego isso, tem sido um processo difícil a reconstrução da UNITA depois da morte do Dr. Savimbi. É difícil não só a substituição do homem, aliás, não se pode substituir, nem alguém pode pretender isso, mas também o contexto em que se faz esta recuperação. Eu ousaria dizer hoje que a Angola sofreu um certo retrocesso no seu processo democrático a certos níveis e se calhar até a aprovação da última Constituição pode ser um dos exemplos, foi bastante discutido e muita gente partilha desta opinião. Houve um certo retrocesso. Há uma maior tendência à asfixia da sociedade civil e da imprensa, enfim, há uma certa limitação de acesso às oportunidades económico-financeiras. Portanto, isso tudo torna mais difícil o processo de recuperação da UNITA. Mas seja como for, acho eu que a UNITA... Mas para esse processo também é importante que a UNITA se consiga encontrar. Claro, é um processo que tem de continuar, um processo que vai continuar, e aqui não é só a UNITA, mas os outros partidos e, sobretudo, a sociedade em geral, porque, afinal, a promoção ou o aprofundamento da democracia é uma responsabilidade de toda uma sociedade, não é simplesmente uma responsabilidade de um partido político. E por isso que faço um apelo a essa responsabilidade de todos, coletiva, porque, em última análise, os processos políticos, os processos democráticos não são estradas de sentido único. A tal segunda revolução. Muito obrigado. Jardo Macallia, foi um prazer tê-lo aqui neste Jornal das 9. É, de facto, um livro bastante interessante para quem se interessar sobre este país que nos é tão próximo e que
com o qual comungamos tanto da nossa história. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.